Sobre essa formação, eu queria um pouco dessa explicação sua, desse quarteto, né? Que tinha Dudu, tinha Gabigol, tinha Caio Jorge, tinha Wanderson, a ideia também disso, dentro daquela linha que conversamos na Toca da Raposa na última quarta-feira, né? Sobre testes, observações, parte psicológica, também parte física que você pontuou muito. Boa noite. Acho que de atitude, acho que os jogadores tiveram uma atitude positiva. Acho que a primeira parte tivemos muitas perdas de bola um pouco infantis, muito mais cuidado, principalmente na fase de construção, a nossa capacidade de circular a bola. Eu acho que tivemos alguns erros que permitiram ao adversário 2 ou 3 boas situações de golo, inclui também a situação do penalti que criamos. Depois, acho que a linha defensiva também, eu falei isso ao intervalo com os jogadores, a linha defensiva está um pouco longe da linha do meio campo, tínhamos que aproximar. Na segunda parte conseguimos corrigir algumas situações, melhorámos, tivemos ali 10, 15 minutos muito bons. Depois as duas equipas começaram a trocar de jogadores e o jogo tornou-se competitivo, mas um pouco menos qualitativo, pelas trocas que começaram a existir a partir dos 60 e tal minutos, 70 minutos. Mas toda a gente que entrou tentou ser empenhada, tentou cumprir as tarefas. Acho que foi um bom teste para as duas equipas. Sabemos que o Red Bull veio de um campeonato paulista já com 11 formado e com algumas ideias de jogo muito mais consolidadas que nós. Acho que este jogo do Botafogo e este jogo do Red Bull foram dois bons testes para nós, duas equipas da Série A, 2 jogos fora de casa. Foi importante também para vermos em termos comportamentais a nossa atitude. Gostava de ter mais bola, gostava de cometer menos erros, mas em termos de postura ofensivo, demos uma bola no poste, uma na trave, tivemos uma ou duas situações, fizemos um gol. Em termos defensivos, pequenos erros, mas é coisas que temos que resolver. Ninguém acredita, nem eu mesmo acredito que isto ia passar da água para o vinho de um momento para o outro, é uma evolução, mas acredito que os jogadores estão empenhados e vimos hoje mesmo com esses 4 jogadores que jogaram na frente. A gente teve uma capacidade de enquadramento, de pressão, de equilíbrio, muitas vezes muito boas, em que toda a gente tentou dar o seu contributo. Jardim, Luiz Henrique do Central da Toca, boa noite. Hoje você optou por não colocar 2 jogadores, né, de linha que você trouxe aqui para o amistoso, que foram Marlon e Marquinhos. Queria que você explicasse um pouco dessa decisão. Se eles apresentaram algum desgaste, você resolveu preservar, ou o que ocorreu para você não utilizá-los hoje nesse amistoso? O nosso efetivo tem 23 jogadores e porventura às vezes é difícil fazer jogar toda a gente. Hoje era o último jogo de preparação, eu também não queria estar a colocar 3, 4 minutos, trocas finais. O Marquinhos e o Marlon já tiveram outras oportunidades também de mostrar. Por exemplo, no jogo do Botafogo, a primeira substituição no lado esquerdo aos 30 minutos foi o Marlon, já teve capacidade de mostrar. O Caio tinha mostrado menos, teve também a sua oportunidade hoje. Fizemos uma gestão de todo o efetivo para eles terem também esta prestação com uma equipa de melhor qualidade. Foi isso que foi feito, porque eu trocar a 5 minutos do fim 2 jogadores só para dizer que entraram, isso não interessa. A gente quis dar algum jogo a estes jogadores para eles mostrarem também o seu trabalho, mas nada de especial, foi só uma questão de opção. Às vezes podia ter entrado o Marquinhos e o Rodrigo ficar de fora, mas não foi essa a questão. Professor, tudo bem? Boa noite, Eduardo Afonso da ESPN Brasil. Essa semana que começa segunda-feira é a última que vai ter de trabalho inteiro. Depois vão ser, logo de cara, 10 jogos em 36 dias, com 5 viagens. 2 fora do país, Chile e Argentina, volta 2 vezes aqui para São Paulo, com São Paulo e Red Bull, e Porto Alegre. Acabou de chegar, está conhecendo o calendário. Como é que se prepara uma equipe para uma maratona dessas, tendo mais uma semana só de treinamento? Em primeiro lugar, esta é a última semana antes de começarmos. Em termos de carga, é com certeza a semana que ainda podemos trabalhar a carga. Depois, com certeza, vamos jogar de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias,
Mas não vamos deixar de trabalhar, vamos trabalhar aspectos mais relacionados com a estratégia, a correção de erros, bolas paradas, todo esse trabalho, visualização dos adversários, que ainda não trabalhamos isso porque não me interessava estar a visualizar o que o Botafogo fazia, o que o Red Bull fazia, porque não são os nossos oponentes. Nesta fase, para nós, o mais importante era nós criarmos o nosso ADN, procurar a nossa estratégia coletiva, mas com certeza com o Mirassol já vamos abordar o comportamento do adversário. Para cada jogo oficial vamos abordar essa situação. Mas como disse, o trabalho é contínuo, o crescimento, eu acredito que qualquer equipa que eu trabalhei é contínuo, mas vamos já trabalhar dentro de uma fase de jogos, mas trabalhar de forma diferente. Se você me disser, vamos trabalhar os jogadores fisicamente, aqueles que jogam mais, não. Mas os outros têm que ter uma condição física também forte, que às vezes não jogam 2 jogos, mas jogam outros séries e têm que estar preparados. Jardim, aqui, Samuel Venâncio. Você falou sobre aí os 4 lá da frente, com muita movimentação, com boas jogadas ofensivas. Será um desafio os 4 também para ajudar a recomposição, a ter um equilíbrio defensivo dentro daquilo que você já tinha falando que quer aqui no Cruzeiro? Claro, com certeza. Eu já vos disse que jogar com jogadores ofensivos, porventura, não quer dizer que defendemos mal. Temos a cada um ocupar os seus espaços e trabalhar em prol da equipa. E com certeza que vamos ter muitas situações, temos que refrescar aqueles 4 da frente, não é? O futebol hoje em dia eles têm que defender também, têm que equilibrar a equipa e têm que atacar, e é por isso que nós temos 6 pontas ou 4 pontas, 8 jogadores para a zona central, como disse na conferência, temos muitos jogadores para refrescar, e essa é a ideia, porque é importante que toda a gente equilibre a equipa quando não temos a bola e ofensivamente que toda a gente também participe, mas é importante ter jogadores para refrescar a equipa e ter substituições para que a equipa mantenha uma percentagem de intensidade e de pressão sobre o adversário positiva. Boa noite, Jardim. Gustavo Pataro, do Tic Tac Sports. Sobre o Matheus Pereira, ele acabou que não esteve presente nos 2 principais testes do time do Cruzeiro nesses jogos treinos e amistoso contra o Botafogo e hoje contra o Bragantino. Gostaria de saber o que você pensa sobre o Matheus durante a temporada, qual é o espaço dele nesse time do Cruzeiro, ele que ano passado foi um dos principais jogadores da equipe. Obrigado. Não, o Matheus continua a ser um jogador importante na estrutura da equipa. Toda a gente sabe que ele está com um problema entre mãos que não está preparado para sair de BH neste momento, porque tem uma situação, toda a gente sabe que é o nascimento do filho, não quer sair, porque ele lutou muito para ter este filho, e nesta fase eu não vou trazer um jogador que está nesta posição, porque acredito que é mais importante ele estar lá com a família, e depois, quando ele tiver totalmente a situação resolvida, se Deus quiser, que as coisas corram bem, ele vai estar totalmente integrado na equipa, e se não jogar de início vai refrescar a equipa, quando jogar de início os outros vão refrescar por ele. O importante é que ele seja colaborante e que trabalhe como os outros estão a trabalhar em prol da equipa, e eu acredito nisso, porque o Matheus é um jogador que eu já trabalhei, ele sabe que porventura vai jogar de início, muitas vezes ou algumas vezes pode não jogar, mas eu acho que ele vai ter a atitude correta para ajudar o Cruzeiro, ele como os outros, porque estamos todos no mesmo patamar. Não podemos pensar isto, vai jogar os mesmos 90 minutos, que às vezes a malta parece que não vê futebol, a malta pensa, vai jogar os mesmos 90 minutos e não se mexe em nada. Não, uma equipa não é isto, pá. Como é que os jogadores vão jogar 90 minutos a defender e a atacar? Eu acho que toda a gente vê futebol e sabe que para termos uma certa atitude temos que ter substituições e temos de ter jogadores de fora que entrem e que melhorem a equipa em termos ofensivos ou defensivos. Isto é importante, a dinâmica coletiva, é por isso que temos 23. Jogaram 20 e ainda ficou 3 de fora. Obrigado. Se